Então nós vamos dar continuidade à nossa série de Panorama do Novo Testamento, pensando nas cartas paulinas. Na última semana a gente terminou as cartas da prisão, né? Nós falamos de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E hoje nós vamos para o último conjunto de cartas do apóstolo Paulo, direcionado à igreja. Tá? Esse é o último conjunto de cartas direcionado à igreja, aos Tessalonicenses. Depois nós temos duas cartas escritas a Timóteo e uma carta escrita a Tito, que não são igrejas, né? Não são locais geográficos, são pessoas. Então nós terminamos aqui em Tessalonicenses as cartas endereçadas a um conjunto de cristãos. E depois nós vamos tratar de cartas que são endereçadas a indivíduos, embora as aplicações dessas cartas, obviamente, cabem para toda a comunidade de fé. Existem questões que são tratadas de maneira pontuais e específicas para o contexto, mas os seus princípios continuam sendo aplicados a nós. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz a todos nós. Mas aí a gente vai hoje pensar nessas duas cartas, as duas cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E eu vou juntar essas duas cartas, primeiro porque a gente está dentro desse conjunto, né, de últimas cartas à igreja. Segundo, porque elas são escritas num período muito próximo uma das outras. A diferença especula-se que seja de meses, né? Então o contexto é muito parecido, os assuntos até tratados, eles são até um tanto quanto parecidos, então estão dentro desse mesmo contexto, por isso a gente vai tratar delas ao mesmo tempo. Há uma disputa de que talvez essas cartas, ou no caso a primeira carta aos Tessalonicenses, seja o primeiro escrito neotestamentário que nós temos. Há uma certa disputa entre Tessalonicenses e Gálatas. Eu particularmente acredito que Gálatas é anterior a Tessalonicenses, e aí a gente já passou por Gálatas e eu expliquei os motivos porque eu acho que seja Gálatas. Mas de qualquer forma, Tessalonicenses é escrito durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então ele tinha acabado de sair de Tessalônica, pouco tempo depois essa carta é escrita. Então ela está ali endereçada por volta do ano 50, 52. Nós temos aí, inclusive, alguns indicativos no próprio livro de Atos, que fala de um procônsul da Acaia chamado Gálio. E a gente já tem relatos arqueológicos de que esse Gálio foi procônsul nessa região durante o ano entre 50 e 52. Então a gente sabe com bastante exatidão o tempo dessa carta do apóstolo Paulo, né? E diferente de outras cartas em que tentam atribuir outras autorias que não de Paulo, as cartas aos Tessalonicenses não tem dúvida alguma que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Não só por verdades internas, como também o próprio testemunho da tradição. Então, enquanto outras cartas do apóstolo Paulo sofrem um pouco de disputa em relação à sua autoria, as cartas a Tessalonicenses não tem dúvida alguma na academia de que seja o Paulo que escreveu e que foi exatamente nesse período próximo aí à própria fundação da igreja de Tessalônica e que essas cartas foram meio que juntinhas para tratar de assuntos muito parecidos, provavelmente por um intervalo de no máximo meses, não chegando nem a ano de diferença. O início da carta, tanto da primeira quanto da segunda, são muito parecidos. Então a primeira carta começa com a famosa saudação do apóstolo Paulo, Paulo e Silvano, né? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus, e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Essa é a saudação na primeira carta, e na segunda carta é praticamente a mesma. A NVI, inclusive, troca uma palavra só. No original ela é um pouquinho maior, mas é praticamente a mesma. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. E aqui há uma duplicação do uso do nome de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo. Então ele fala, né, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É importante notarmos aqui que ele coloca como coautores dessa carta o Silvano, que é o nome o greco-romano para o Silas, lembra? Paulo e Silas, aqueles que foram lá açoitados em Filipos, né? É o mesmo Silas, ele recebe esse nome greco-romano, como eu já falei, né? Não era incomum as pessoas terem mais de um nome no mundo antigo. No caso dos judeus, o seu nome judaico e um nome greco-romano, pelo qual eles eram conhecidos de maneira mais comumente fora do ambiente judaico. É o caso do apóstolo Paulo, né? Alguns vão dizer assim, Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Não tem nada disso. Paulo era conhecido como Saulo e como Paulo. O que acontece é que, como Paulo teve o seu trânsito maior entre os gentios, o seu nome latino, ou melhor, o seu nome greco-romano, foi o que ficou mais conhecido. Mas tem inclusive um texto, agora não vou lembrar de cabeça, em Atos, que fala de Paulo, também chamado Saulo.
Então era o mesmo indivíduo, só que entre os judeus falava-se o seu nome hebraico, Shaul, né, de onde vem o nome até do rei de Israel, Saul. Então os judeus tinham essa mania de colocar nomes importantes nos seus filhos, né? Principalmente aqueles que vinham da sua própria tribo. Então a tribo do apóstolo Paulo era a mesma tribo do rei Saul. Então Paulo recebeu esse nome, Shaul, que a gente vai chamar de Saul. Mas o seu nome conhecido no mundo greco-romano era Paulo, né? Ou Paulus. E a mesma coisa acontece com outros personagens, como é o caso de Silas, que aqui passa a ser chamado de Silvano. Em outros momentos nós vamos ver, inclusive, Silvano sendo endereçado como um amanuense, como sendo aquele que escreve de fato a carta. Já tratamos disso também à exaustão. Dizer que a carta é de Paulo não quer dizer que foi Paulo que escreveu, mas a autoridade é de Paulo, as palavras são de Paulo, o conteúdo é de Paulo. Mas era muito comum usar os amanuenses, que eram aqueles que de fato transcreviam. E Paulo usa Silvano em alguns momentos. Pedro também vai escrever por meio de Silvano as suas cartas. Então Silvano era alguém letrado e capaz de redigir as palavras do próprio apóstolo Paulo. Então muito provavelmente é Silvano quem escreve esta carta aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda. Tá? Então esse é o grupo que faz parte daquela segunda comitiva missionária. Né? Primeira comitiva, Paulo e Barnabé, lembra disso? Faz a primeira viagem missionária, tentam levar o Marquinho, João Marcos, né? Aí chega em determinada altura lá, o Marquinho espana, quer ir, mas não, volta para trás. Aí depois que fazem todo aquele percurso, quando vão começar a segunda viagem missionária, Barnabé quer levar o Marquinho de novo. E Paulo fala, de jeito nenhum, ele já abandonou a gente na primeira e não vai na segunda. E diz o texto lá que eles têm uma grande desavença, uma briga. E aí então Barnabé e João Marcos vai por um caminho e Paulo e Silas vai por um outro caminho. E aí começa então a segunda viagem missionária. Aqui está o nosso famoso mapinha, né? E a Tessalônica fica aqui, ó, bem aqui. Tem uma entradinha aqui, né? Que é o mar, dá acesso ao mar Egeu. Era uma cidade muito importante, ainda é uma cidade muito importante, essa cidade ainda existe. À época ela se chamava Tessalônica, hoje ela é conhecida apenas como Salônica, ela ainda existe. À época ela era a capital da Macedônia, Macedônia é essa província, né? Então tinham as regiões do Império Romano e a Macedônia era esse bloco aqui de países ou de cidades que hoje compreende, todo esse território é compreendido como sendo a Grécia. Né? Então a Macedônia, a sua capital era a Acaia. Era uma cidade muito importante porque era uma cidade portuária. E a gente lembra que as cidades portuárias no mundo antigo, eles desenvolvem um papel econômico muito importante. Era uma cidade que à época contava com seus 100 mil habitantes, o que era absurdo para uma cidade pequena, geograficamente falando. Então era bem adensada, né? bem povoada. E possuía uma colônia de judeus bem expressiva. Diferente de Filipos, lembra, na semana passada nós falamos sobre Filipos, que Paulo chega na cidade e não tem uma sinagoga. E para ter uma sinagoga tinha que ter só 10 judeus adultos, 10 homens, podia formar uma sinagoga. Então ele chega, não encontra uma sinagoga, ele vai à beira do rio, encontra mulheres adorando e é ali que Lídia vai se converter. Já em Tessalônica havia uma presença forte de judeus e Paulo então vai começar o seu ministério como de costume. Ele chega numa cidade, qual é o primeiro lugar que Paulo vai? Sinagoga, né? Onde tinha uma plateia cativa para ele conversar. Né? Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, tinha a sua fama, né? A essa altura já em Tessalônica, uma fama que não era tão boa assim, né? Ao ponto de que quando Paulo chega ali, as pessoas da cidade falam assim, aqueles que perturbam o mundo chegaram a Tessalônica também. Então já tinha ali uma fama do apóstolo Paulo que socialmente não era muito bem vista, como sendo um agitador, alguém que ia trazer uma nova fé, uma nova religião, alguém que ia colocar algum tipo de empecilho sociocultural. Mas Paulo tinha esse trânsito nas sinagogas, então todo judeu podia ir à sinagoga, sendo ele barbudo, né, e tendo um certo trânsito, ele podia falar publicamente. Então Paulo aproveitava essas ocasiões e a primeira coisa que ele fazia quando chegava numa cidade era procurar uma sinagoga. E como nós já vimos ao longo de todas essas cartas, Paulo é sempre muito intencional. Perceba as cidades que Paulo escolhe para falar, para proclamar o Evangelho. São cidades importantes economicamente, culturalmente, porque a partir dessas cidades o Evangelho vai se espalhando. Não é incomum nós vemos lugares desses que Paulo pregou
que a partir desses lugares outras igrejas são formadas. Isso acontece em Tessalônica também. Paulo vai passar muito pouco tempo em Tessalônica, mas na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer que existem muitas pessoas que estão sendo encorajadas pela fé dos Tessalonicenses e inclusive fora dos ambientes aos quais o apóstolo Paulo havia passado. Então a fé chegou em outros lugares por meio do testemunho desses irmãos, aos quais Paulo passou apenas 3 semanas com eles. O texto diz que ele ficou 3 sábados em Tessalônica, antes de ser expulso. E em 3 semanas, uma igreja foi plantada com uma solidez, eu vou usar o termo, mas me entenda, uma solidez invejável. Paulo fala, olha, os demais irmãos, na Macedônia e na Acaia aqui embaixo, ó, onde fica Atenas, Corinto, assim, a galera está boquiaberta com a esperança, a fé e o amor de vocês. E está chegando em outros lugares aquilo que está acontecendo entre vocês. Tessalônica também era conhecida como uma civita liberas, que era um tipo de cidade que gozava de imunidade também para poder ter o seu próprio governo. Né? Então ela tinha uma liberdade para ter um governo local, inclusive para ter uma moeda local. Embora estivesse debaixo do Império Romano, podia se autogovernar com seus próprios patrícios, né? Com seus próprios moradores locais, por assim dizer. Então a cidade ainda existe, essa cidadezinha aqui. Obviamente ela não era assim na época do apóstolo Paulo, né? Mas veja que ela é ainda uma cidade adensada, bem povoada. Inclusive, ver o porto aqui continua sendo um porto importantíssimo para a região. Tá? Mas garanto a você que não era assim. Na época de Paulo não tinha esses telhados, assim, nem esses prédios. Aqui dá para a gente ver um pouquinho também um pedaço do porto. Tá? Como eu disse, essa igreja ela é fundada durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Né? Ele sai de Antioquia, passa por Tarso, chega aqui nessa região da Galácia, a famosa região da Galácia, onde aqui ele vai se encontrar com Timóteo. E é a partir daqui que Timóteo passa a seguir, juntamente com a caravana. Né? Aqui em Listra, em Derbe, Timóteo passa a seguir, vão a Antioquia. Aí lembra, Paulo quer vir para a Ásia, ele é impedido pelo Espírito de Jesus, ele mesmo diz. Aí segue até uma altura, quer ir para Mísia e, de novo, ele é impedido pelo Espírito de Jesus. Aí ele tem uma visão à noite de alguém dizendo para ele, passa a Macedônia e nos ajuda. É quando ele então vem até Trode, no porto, e vai até Filipos, onde funda aquela primeira igreja. Em Filipos, nós já vimos que ele não foi muito bem recebido. Ele começa lá com Lídia, né, onde Lídia ouve o evangelho, o coração dela é aberto. Aí depois a expulsão de um demônio, né, de um espírito maligno, de uma mulher que adivinhava as coisas. Isso traz problemas financeiros para aqueles que escravizavam aquela mulher, e eles então começam a apelar para o senso patriótico dos filipenses e dizer, olha, está aqui indo contra os nossos interesses romanos. Filipos era uma cidade romana. Quem nascia em Filipos era considerado cidadão romano, tinha um pedigree diferente. Então eles vão apelar para isso. Então vieram aqui trazer umas ideias que não são romanas. E o que acontece? Paulo e Silas são despidos publicamente, açoitados publicamente e são presos com as mãos e os pés amarrados. Lembra? A gente falou sobre isso semana passada. E à meia-noite cantam louvores ao Senhor. Chacoalha tudo, abrem-se as cadeias, o carcereiro olha para aquela situação, faz menção de que vai se matar, ouve a voz de Paulo gritando lá do fundo do cárcere, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e aí ouve o evangelho, ele e a sua família são batizados, são salvos. Quando vem então os soldados para libertar o apóstolo Paulo e ele diz, não, nós não vamos sair à surdina porque nós somos cidadãos romanos, eles querem de toda maneira que o apóstolo Paulo seja enxotado dali de Filipos. E quando Paulo sai, para onde Paulo vai? Ele vai exatamente para Tessalônica. É aqui que o apóstolo Paulo então vai chegar em Tessalônica. Chegando em Tessalônica, o primeiro lugar que Paulo vai, sinagoga. E ali, Atos capítulo 17, vai dizer que durante 3 semanas, Paulo pregou ali. E muita gente se converteu. Muitos judeus e muitos dos gentios ou dos gregos tementes a Deus, que eram aqueles que frequentavam a sinagoga, que não eram judeus de nascimento, mas que abraçavam a fé monoteísta dos judeus. Eles ouviram a mensagem do evangelho e muitos deles se converteram. Aí vem o texto do capítulo 17, verso 5, que diz que os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, né? Pegaram até uns capanga lá,
reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. O texto vai nos dizer que eles não encontram Paulo e Silas estão escondidinhos, mas eles arrancam esse Jason, levam ele também e mais outras pessoas que estavam junto com ele, dizendo, olha, esse cara aqui está abrigando, aí é onde entra essa famosa frase, né? Aqueles que perturbam o mundo chegaram aqui também, e eles estavam na casa do Jason. Então Jason consegue pagar uma fiança ali, é liberado, e os irmãos, diz o verso 10, e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegando, eles se dirigiram à sinagoga dos judeus. Então vê, Paulo está saindo de Tessalônica, porque está quase sendo apedrejado, morto, sei lá o que querem fazer com ele, e ele foge. Os irmãos vão levar o Paulo para ele fugir. Vão levar para onde? Leva para Bereia. Bereia está ali perto. Chegando lá, em vez de ele ficar low profile, ficar quietinho, o que ele vai fazer? Vai para a sinagoga pregar. Paulão era faca na caveira. E chega lá, diz o texto, que os bereanos eram mais excelentes que os tessalonicenses, porque eles ouviam com atenção o que Paulo dizia e examinavam nas escrituras para ver se aquilo era de fato verdadeiro. E eles chegam então na cidade de Bereia. O que acontece é que os perseguidores de Paulo e Silas de Tessalônica ficam sabendo que Paulo estava pregando em Bereia. E o que eles fazem? Descem todo mundo para lá, para poder continuar a tentativa de homicídio dos nossos irmãos. Então eles vão descer aqui para Bereia. E aí o texto vai nos dizer, lá em Atos capítulo 17, que os irmãos, às escondidas, mandam Paulo para Atenas. Paulo vai sozinho para Atenas, porque eles querem pegar o apóstolo Paulo. E ele fica ali em Atenas, esperando Paulo e Silas para eles continuarem a viagem. E enquanto espera, diz Atos capítulo 17, o que Paulo faz em Atenas? Prega. Enquanto ele espera, ele prega. Ele dá uma volta pela cidade, ele vê um monte de imagem, fica indignado, diz o texto, mas depois com sabedoria chama os atenienses e fala, eu vejo que vocês são muito religiosos, vi muitas imagens por aí, tem inclusive um altarzinho lá que está escrito ao Deus desconhecido. Sabia que é desse Deus que eu vim falar? E ele aproveita um elemento cultural para pregar o evangelho. E muita gente se converte, enquanto Paulo está esperando Silas e Timóteo descerem até ali. Depois desse tempo, nesse tempo, na verdade, de alguma forma, Timóteo é enviado de volta a Tessalônica. Lembra, Paulo saiu fugindo de Tessalônica. Deixou uma igreja lá que pelo jeito, estava indo muito bem. Então ele vai buscar informações e envia Timóteo para lá. Enquanto isso, ele desce até Corinto. Isso vai estar lá no capítulo 18 de Atos. Chegando no capítulo 18, Paulo chega em Corinto, encontra com Áquila e Priscila, um casal de judeus que vão vir a se converter. Eles eram fazedores de tendas, mesmo ofício do apóstolo Paulo, e Paulo fica ali esperando Silas e Timóteo. E enquanto ele espera, o que ele faz? Prega o evangelho, esperando Silas e Timóteo. E é quando então Timóteo vai chegar. Isso está no capítulo 18, lá no versículo 5. Silas e Timóteo vão encontrar com Paulo aí, cerca de 3 meses depois de que ele saiu lá de Tessalônica. E agora Timóteo passa a ele as informações de como é que estava Tessalônica. Paulo manda Timóteo para que aqueles irmãos lá em Tessalônica sejam consolados, mas quem é consolado é o apóstolo Paulo, porque Timóteo traz bons relatórios de Tessalônica. Embora houvesse ali perseguição, dificuldades, mas ainda assim aqueles cristãos recém-convertidos, com 3 semanas, bebezinhos, recém-nascidos, estavam dando bom testemunho, estavam permanecendo mesmo diante das perseguições. Então, Paulo vai ficar em Corinto durante 1 ano e 6 meses, e é nesse período de 1 ano e 6 meses que ele escreve as 2 cartas aos Tessalonicenses. A primeira para endereçar já algumas coisas tratadas por Timóteo, e depois, inclusive, para reforçar algumas coisas que parece que não ficaram muito bem entendidas por eles ali em Tessalonicenses. Tá? Então, a primeira carta tem como propósito, primeiro, demonstrar aí a alegria do apóstolo Paulo pela fé destes irmãos. Paulo, de fato, está boquiaberto com a fé que esses irmãos têm, mesmo tendo pouco tempo de fé e pouco tempo de contato que o apóstolo Paulo teve com eles, eles estavam já levando essa fé e esse evangelho para outros lugares. E como eu disse, eles eram considerados exemplos na Macedônia, na Acaia e muito além, ali naquela região conhecida. Então, além de encorajar os irmãos e ser grato
àquilo que Deus estava fazendo, Paulo também vai responder a algumas acusações, alguns falsos ensinos e algumas acusações que eram feitas em relação a ele. Alguns que diziam, não é de agora que falam que pastor é dinheirista, não é de agora que falam que o intuito de pregar o evangelho é sempre um intuito econômico, não é de agora. Falavam isso do apóstolo Paulo. Paulo está querendo passar a perna em vocês, ele só quer levar o dinheirinho de vocês. E o mais interessante é que Paulo, em vários lugares, ele diz isso, inclusive, ele entende como tendo o direito de ser patrocinado pelas igrejas das quais ele está pregando e trabalhando, mas em Tessalônica ele fez questão de não fazer isso. Para dar exemplo, porque tinha os irmãos em Tessalônica que não gostavam desse negócio de trabalhar, não. Então Paulo aproveitou a oportunidade e disse, eu não vou nem depender da igreja, eu quero trabalhar, quero que eles me vejam trabalhando, e ele vai falar isso na carta, para que eu sirva de exemplo para eles. Olha que coisa legal. Então, Paulo estava ali. Enquanto isso, os detratores de Paulo dizendo, não, Paulo está aí porque ele quer tirar um grande de vocês, quer enganar vocês, ele está com egoísmo, com ambição, ele quer enganar vocês com bajulações. E Paulo vai dizer, você sabe que eu nunca bajulei vocês, e que nós também não fomos gananciosos, mas nós trabalhamos em todo o tempo. Ele vai contar então, ou lembrar os irmãos, que ele foi em todo o tempo santo, justo, no trato com a igreja, ao ponto de se chamar de pai deles, em outro momento de se chamar de mãe deles. Assim, eu tratei vocês com tanto carinho como uma mãe trata dos seus filhos. Então, eu sou pai, eu sou mãe de vocês, então eu tratei vocês muito bem. E por último, nós vemos também instruções muito práticas à igreja, principalmente instruções no que diz respeito à vida do dia a dia, à guarda de uma pureza moral, a condenar o ócio e o estilo de vida preguiçoso, que é uma das coisas que ele vai tratar nessa carta de uma maneira um pouco mais branda. Na segunda é bem mais descarada mesmo. Na segunda carta ele vai falar, viu, aquele que não trabalha que também nem coma. Então ele vai ser um pouco mais incisivo, essa seria a palavra. Nessa aqui não, ele vai falar de uma maneira um pouco mais boazinha, né, com os irmãos ali de Tessalônica. Pesquisando, eu descobri uma coisa que eu não sabia, que em Tessalônica havia um tipo de meio de vida que era conhecido como patronagem ou clientelismo. O que era isso? Era gente que não trabalhava, que se aproveitava de gente rica. Então, tinha as pessoas muito ricas e aí tinha os amigos dos ricos. Já viu aquele negócio de ter dinheiro não é bom, bom mesmo é ser amigo de quem tem dinheiro? Era mais ou menos essa lógica. Então era gente que buscava ter influência com essas pessoas ricas, a fim de bajular essas pessoas, sabe? A fim de conseguir de alguma forma um dinheirinho aqui e ali, às vezes fazendo um favor, e às vezes se intrometendo na vida de outros, amando dessas pessoas. Então, vai lá e vê o que fulano está falando de mim, vai lá, eu te dou um dinheirinho. E tinha muita gente vivendo desse jeito, né? Então, Paulo vai usar, inclusive, algumas frases em relação a isso. Fala assim, tem gente que não está trabalhando e que tem tempo para ficar se metendo na vida dos outros. Aí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, né? Gente que ficava ali, a minha avó chamava de chupim. Já ouviu falar do chupim? Chupim é um pássaro que ele vai no ninho de um outro pássaro e bota os seus ovos ali. Que aí a mãe vem chocar os seus ovos e choca também o ovinho dele, para ele não ter que trabalhar, né? É o chupim. Então, como é que é? Tem o tico-tico também que faz isso? No ninho de tico-tico, aí, ó, tá vendo? Vai lá, tem os ovinhos lá do tico-tico, chega o chupim, põe o ovinho dele ali, aí a mãe cria, né? Choca o ovo, alimenta os filhotinhos dela, alimenta o filhotinho do chupim também, e vai reproduzindo isso. E o que estava acontecendo em Tessalônica era muito disso. E muitos desses caras que eram chupins, né? Que eram clientes, né? Ou gente que fazia esse tipo de patronagem, ou recebia patronagem, estava se convertendo e estava mantendo o mesmo hábito. Mesmo porque Paulo fala muito, nessas duas cartas, sobre o retorno de Jesus, sobre a volta de Jesus. E na cabeça de alguns, bom, se Jesus vai voltar, para que eu vou trabalhar? Né? Jesus já vai voltar. Então, Paulo vai tratar isso nas duas cartas. Gente, não é porque Jesus vai voltar que você vai ficar vagabundeando por aí, muito pelo contrário. Você tem que ser muito ativos. Tem que ser gente que mostra testemunho para com os de fora. Então, Paulo vai dar aqui muitas instruções bem práticas para a igreja. Dentro da organização da carta, nós vemos dois blocos muito bem distintos, né? Tirando a saudação e a despedida, nós vemos no miolo, aí, o conteúdo de fato da carta,
dois blocos bem definidos. A alegria de Paulo, no capítulo 1, 2 e 3, sobre a fidelidade deles, desses irmãos, a resposta deles à fé. E no capítulo 4 e 5, esses desafios para crescer. E, intercalado com isso, a gente vê orações. Em algumas orações do apóstolo Paulo, antes de um bloco, uma oração de transição para o próximo bloco e uma oração de finalização desse bloco. Tá? Então, são dois temas principais, conectados por essas orações. Primeiro aí, a oração de Paulo dos versos 2 e 3 do capítulo 1, em que Paulo vai usar uma estrutura que ele usa em outras cartas. Ele vai agradecer a Deus pela esperança, fé e amor. Essa tríade é uma tríade muito conhecida do apóstolo Paulo. Esperança, fé e amor. Desses sentimentos ou dessas motivações internas. Né? Mas ele não fala disso apenas como se fossem sentimentos. Ele fala de uma fé operosa, ou seja, uma fé que coloca eles em ação. Ele fala de um amor que gera intensidade nesse esforço. Então eles amam e porque amam, se esforçam para poder operar por fé. E uma esperança que os mantém perseverantes, que os mantém firmes. Então não são meros sentimentos, mas são estruturas internas, são fruto do Espírito, são partes do fruto do Espírito, que nós já vimos em Gálatas, mas que produz ações práticas. Não é simplesmente algo no campo das ideias. É legítimo, é verdadeiro. E Paulo, inclusive, está agradecendo a Deus porque essa fé, amor e esperança são visíveis. Visíveis. E é aqui que ele vai falar. Visível não só para todos os cristãos da Macedônia, como também da Caia, como para os outros lugares. Vocês estão sendo muito eficientes no trabalho de vocês. De novo, gente, 3 semanas Paulo passou com esses crentes. 3 semanas. Você vê que tempo de fé fala pouco a respeito de maturidade. Porque da mesma forma que temos aqui 3 semanas e gente com maturidade invejável, obviamente com muitos dilemas aos quais o próprio apóstolo Paulo vai endereçar, mas gente indo e pregando, né? Por outro lado, a gente vê, em outros casos, crentes velhos da fé, né? Birrento, ainda na mamadeira. Paulo vai... Eu digo que é Paulo, não tem como dizer se é ou não, mas eu penso que Hebreus seja uma carta do apóstolo Paulo. Mas o autor de Hebreus vai dizer, olha, já era para vocês serem mestres. E eu, de novo, tenho que voltar a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Né? Então, há um tempo para um desenvolvimento, mas tempo e fé não são necessariamente equivalentes. O que mostra, o que molda a nossa maturidade, não é necessariamente o tempo, mas a intensidade, o fervor, o amor, o zelo, o desejo, o amor por Cristo, o amor pela sua palavra. Paulo ficou 3 semanas e esses irmãos são reconhecidos como uma fé ímpar, uma fé invejável. Né? Aí, então, Paulo, nessa sua alegria, vai demonstrar sua alegria pelo progresso dos irmãos, vai falar do seu ministério em Tessalônica, reforçando qual era a sua motivação, falando aí dessa defesa de, apesar de ter o direito de ser suprido por esses irmãos, ele escolhe não fazer isso para servir de exemplo para os irmãos. E como estes irmãos de Tessalônica se assemelham muito aos irmãos judeus, porque os judeus estavam sendo perseguidos pelos judeus. E ele vai falar, e vocês estão perseguindo pelos seus compatriotas. Então, embora os perseguidores sejam diferentes, a fé é muito parecida. A vida que vocês estão sofrendo aí, ela é muito parecida. E ele fala então do seu desejo de vê-lo. No capítulo 3, ele fala que enviou Timóteo para poder trazer consolo para eles, mas quando Timóteo retornou, foi ele quem foi consolado e recebeu o relatório das dificuldades que eles estavam enfrentando. Aí vem então uma oração por perseverança. Então, se eles estavam nessa caminhada, a oração de Paulo agora é que Deus, primeiro, abra um caminho para a visita, mas também que eles cresçam em amor, que eles sejam fortalecidos e cresçam na santidade até a volta de Jesus, que vai ser, inclusive, um dos tópicos do próximo capítulo, que são aí os desafios relacionados ao crescimento. Paulo desafia esses irmãos a crescerem em santidade, a se absterem da imoralidade, e é aqui que ele vai tratar de vencer a preguiça e a dependência dos outros. Ele vai falar sobre ganhar o sustento com as suas próprias mãos, com o seu próprio esforço, para servir, inclusive, de bom testemunho para com os de fora, para que ninguém seja mantido por ninguém, mas que vocês possam ocupar as mãos de vocês, para que isso sirva de bom exemplo
diante dos de fora. E aí, no finalzinho do capítulo 4, ele vai tratar sobre a volta do Senhor, sobre a esperança em relação àqueles que morreram em Cristo. E vai falar sobre a vinda de Jesus, e é um dos textos usados para falarmos sobre escatologia. Ele vai falar que nós não precederemos aqueles que já dormem no Senhor, mas quando a trombeta soar, né, um abrir e fechar de olhos, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo vai dizer, depois nós. Né? Paulo tinha esperança de estar vivo quando Jesus voltasse. Depois nós, os que estivermos vivos, né, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então ele fala dessa esperança, de mesmo aqueles que morreram, que dormem em Cristo, eles contemplarão a glória de Cristo na sua vinda. E que essa perseguição que eles estão enfrentando, ela é por um tempo. E quando da vinda de Jesus, estes que foram perseguidos vão ser consolados. E aqueles que os atribularam serão atribulados. Serão levados para longe. E essa perspectiva da eternidade nos consola do lado de cá. Conversava com uma família essa semana que fez algumas perguntas em relação a isso, de como que pode ter gente tão mal no mundo, sabe? Aquele negócio, o problema do mal. Como que pode ter gente tão mal? A pessoa, inclusive, diz assim, às vezes parece que Deus é omisso em não fazer nada em relação a esses males que a gente vê no mundo. Né? Aí uma das minhas respostas foi, quando a gente tem uma perspectiva somente do tempo presente, a gente não consegue ver a história como um todo. Mas quando nós nos lembramos que o tempo que a gente passa aqui é muito rápido, que sejam 100 anos, mas é muito rápido, se comparado com a eternidade futura. E a Bíblia nos diz que um dia toda injustiça vai ser cobrada, todo mal será cobrado. Quando a gente coloca as coisas na perspectiva da eternidade, talvez o nosso coração encontre um pouco mais desse senso de verdadeira justiça. O nosso senso de justiça, ele é corrompido pelo pecado. Então a gente acha que sabe o que é justo e o que não é justo. Mas de fato Deus é que sabe o que é justo e o que não é justo. E quando a gente coloca as coisas na perspectiva da eternidade, a gente vai poder dizer igual Paulo em outro momento, em Coríntios, na mesma carta que ele diz, eu fui açoitado, eu fui preso, meu navio naufragou, eu fui traído. Nessa mesma carta que ele fala isso, ele fala assim, porque as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo sobre nós um peso de glória. Quando a gente coloca as coisas na perspectiva da eternidade, a gente consegue olhar para os sofrimentos presentes, por mais dolorosos e agudos que sejam. Nessa carta, Paulo fala assim, nós chegamos a nos desesperar da vida. Mas quando a gente olha para as coisas pelo prisma da eternidade, a gente pode olhar para essas coisas que desesperam na vida e dizer, elas são leves e momentâneas tribulações, se comparadas ao peso de glória que nos aguardam na volta de Jesus. Então, Paulo aproveita para falar sobre isso a estes irmãos. E no capítulo 5, então, de fato, tratar a respeito da volta de Jesus. Dizendo, a gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer. Né? E quando a gente fala do assunto da volta de Jesus, às vezes muitos cristãos ficam com medo. E é o completo oposto do motivo pelo qual a Bíblia nos fala sobre a volta de Jesus. Não é para a gente ter medo, é para a gente ter esperança. É para nos lembrarmos que aquele que nos guarda voltará. E Paulo, inclusive, vai dizer que ele vai destruir o inimigo com o sopro de sua boca. Às vezes a gente fica achando que tem uma guerra cósmica entre Deus e o diabo. Lutero vai dizer que até o diabo é diabo de Deus. Que o diabo é como um cachorro na coleira. Que ele só vai até onde Deus deixa. A gente não entende muitas vezes os propósitos de Deus. Mas o diabo não é soberano em lugar nenhum. O diabo não tem nem a chave do inferno. Não é dono nem do inferno. Às vezes a gente vê esses filmes, né? O diabo parece sentado num trono no inferno. Para começar, o diabo nem está no inferno. O diabo está aqui. Não aqui. Em algum lugar para ele. Aqui não. Né? Mas ele está por aqui. O inferno é um lugar destinado ao diabo e seus anjos no final. No final. O diabo não é dono do inferno. O diabo está rondando, buscando a quem ele possa tragar. Então, às vezes, a gente acha uma guerra cósmica entre o bem contra o mal. Não, no final, Jesus vem e acabou. Acabou cão, acabou Satanás, acabou tudo. Sabe? Então, há um poder em Cristo que há de se manifestar no dia da sua volta. E Paulo está falando sobre isso, então, nessa exortação para a permanência, para permanecer
vigilante. Não é para ficar fazendo cálculo quando é que ele vai voltar. Embora existam muitos sinais que ele disse e que a Escritura diz, que antecedem a sua vinda. Mas a ideia não é para a gente ficar desesperado nem fazendo cálculo. A ideia é vigilância e esperança. Ele diz, olha, o mundo vai ser pego de surpresa, mas vocês não. Vocês estão esperando, vocês estão aguardando. E ainda no capítulo 5 ele diz que é por isso que a gente precisa da igreja. Ele fala sobre exortação mútua, encorajamento mútuo. Ele fala sobre o respeito às lideranças. E ele fala sobre essa vida em comunidade, de ajuda, para que a gente possa se manter firme e fiel nesse tempo presente. E aí então encerra também com uma oração de esperança, pedindo que Deus santifique estes irmãos por inteiro. Ele fala corpo, alma e espírito. A ideia é que o Senhor os santifique por dentro e por fora. Mente, pensamento, coração, vontade, volição, tudo seja santificado como seus atos, suas ações, suas palavras, né? A sua vida nesse mundo seja edificada e que eles sejam preservados até a vinda de Jesus. E aí a famosa despedida do apóstolo Paulo. Um pedido de oração, ele pede oração por ele e saúda os irmãos como de costume, né? E ele diz para que essa carta seja lida, ou melhor, ouvida por todos, né? Então, uma carta só para a igreja inteira, não é cada um ia ter uma cópia, vai ler a carta de Paulo. Não, junta todo mundo e lê de maneira pública para todo mundo ouvir a carta. E aí a gente vem para a segunda carta de Paulo, que é um pouco tempo depois dessa primeira carta. Então, Paulo recebe mais informações sobre a igreja, não muito tempo depois, poucos meses depois, e recebe a notícia de que a perseguição havia aumentado. Então, a coisa não só não melhorou, como piorou, né? Então, vai falar que a perseguição aumentou e ele vai, então, escrever encorajando esses irmãos, consolando esses irmãos diante da perseguição. Não só isso, mas também corrigir falsos ensinos, que falsos mestres começaram a aparecer. E esses falsos mestres, inclusive, usavam o nome de Paulo, dizendo que ele estava falando em nome de Paulo. Inclusive com uma pretensa carta que Paulo tinha escrito, mas que ele dizia, eu não escrevi carta nenhuma. Né? E estavam usando o nome de Paulo para poder disseminar mentiras, né? Falsos ensinos. Então Paulo vai também batalhar em relação a isso, principalmente a respeito da vinda do Senhor. Porque lembra aquele negócio de que tinha uns que estavam pensando, bom, já se Jesus vai voltar, né? Então não vamos nem trabalhar. O negócio ia ficar pior ainda. Né? Aí agora é a hora que Paulo vai dizer, gente, você não trabalha, que também nem coma. Né? Tinha dois grupos. Tinha um grupo que estava pensando assim, bom, Jesus vai voltar, trabalhar para quê? Vamos só esperar. Mas tinha outro grupo que, com base nesses ensinos falsos, estavam achando que Jesus já tinha voltado e eles tinham ficado. Então era desespero. Era a gente que estava doida, achando que Deus os havia rejeitado. Aí Paulo vai dizer, olha, embora Jesus vai aparecer num piscar de olhos, vocês estão esperando. E mais, existem coisas que vão acontecer antes da vinda de Jesus. Existem sinais. Aí na segunda carta ele vai falar sobre apostasia. Antes da vinda de Jesus vem a apostasia. Antes da vinda de Jesus vem a manifestação daquele homem da ira, né? Um tipo de autoridade político-religiosa que vai exercer influência sobre o mundo conhecido. Então, antes de Jesus voltar, vai ter essa manifestação. Vai dizer, existem outras autoridades que vêm nesse mesmo espírito, mas vai vir um iníquo, um indivíduo específico, que vai encarnar todas essas coisas. Tudo aquilo que foi visto ao longo de toda a história. Aí a gente pode apelar a muito dessa linguagem na carta de Paulo, que remete aos escritos de Daniel, remete aos textos proféticos em relação à segunda vinda de Jesus. Ele vai dizer, olha, já existiram muitos desse tipo de governo contrário a Deus, mas vai aparecer um específico que vai se manifestar nesse mundo. Então, antes que isso aconteça, Jesus não vai voltar. Então, fica tranquilo, vocês estão desesperados que Jesus já voltou? Voltou ainda não. Porque quando ele voltar, vai ser óbvio que ele voltou. Vai ser diante de todo o olho. Vai ser óbvio que ele voltou. Então, vai ser público e vai ser notório. Tá? Então, aí também ele vai aproveitar para confrontar esses cristãos indisciplinados e agora de uma maneira ainda mais incisiva e de uma maneira mais dura. Aí a gente vê, de novo, a carta, a divisão da carta. É interessante que ela é bem divididinha nos nossos capítulos, né? O jeito que foi organizado na divisão dos nossos capítulos também parece que mantiveram bem a ideia ali de Paulo. Então a gente vê o capítulo 1 é bem definido, o 2 e o 3. A alegria pela fidelidade deles, novamente,
o dia do Senhor, ali sendo apresentado, e de novo a exortação contra a ociosidade. E parecida com a primeira carta, também a cada final de sessão, uma breve oração do apóstolo Paulo, mediante aquilo que ele falou. Né? Então, primeiro, pensando aí nesse consolo e nessa perseverança, pensando na alegria da fidelidade desses irmãos, Paulo inicia com gratidão pela fé desses irmãos, mesmo debaixo de tamanha perseguição que já havia aumentado, dizendo que eles agora passam a se parecer mais com gente digna do reino de Deus, porque estão sofrendo a mesma perseguição que o próprio Cristo sofreu. Então estão sendo igualados no sofrimento de Cristo. Então ele vai dizer para que eles não desanimem, porque toda essa injustiça será cobrada de uma vez por todas na volta de Jesus. Talvez esse sentimento que eles tinham de impunidade, está acontecendo tudo isso e Deus não está fazendo nada. Paulo vai dizer, não, na vinda de Jesus, vocês serão consolados e aqueles que estão trazendo tribulações sobre vocês serão estes os atribulados. E eles vão ser lançados para longe. Aqueles que hoje rejeitam a voz de Deus serão lançados para longe da voz de Deus. É muito interessante ver uma similaridade entre esse texto com a carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, falando de como a ira de Deus se manifesta no mundo. E uma das formas mais comuns da ira de Deus se manifestar no mundo é Deus nos entregando a nós mesmos. Entregando a nossa mente a uma mente infrutífera. É deixando simplesmente a gente ir. Sabe, se tem uma coisa que é abençoadora é quando Deus põe a mão no nosso peito e diz não vai. Isso é abençoador. Um símbolo da ira de Deus é quando a gente fala, eu quero me jogar desse viaduto. E Deus fala, vai. Eu quero me destruir. E Deus fala, então vai. Então, nesse primeiro capítulo, Paulo vai falar sobre isso. De que aqueles que resistiram à voz de Deus, Deus permitiu que a mentira viesse até eles para que eles pudessem ouvir a mentira. Como um sinal de juízo. Vocês não querem ouvir a verdade? Então, fiquem à vontade para ouvir a mentira. E esses vão ser levados para longe de Deus por toda a eternidade. E aí, então, vem uma oração para que eles possam perseverar mediante o sofrimento e que esse sofrimento possa fazer com que eles cresçam em fé e cresçam na perseverança. Aí o capítulo 2 fala sobre o dia do Senhor, correções a respeito do que eles imaginavam sobre a volta de Jesus, e aí ele vai falar exatamente sobre essa questão da apostasia que vem antes da vinda de Jesus, dessa autoridade político-religiosa que vem com sinais, que vem com maravilhas, né, e que vai se opor contra tudo aquilo que se chama Deus e culto. Paulo deixa claro que esse vai ser alguém que vai se colocar no lugar de Cristo. Em outro momento a gente vai ouvir a expressão anticristo. Né? É aquele que se coloca no lugar. Anti não é só alguma coisa que é contrário a. Anti também é algo que é colocado no lugar de. Então, João vai dizer que o espírito do anticristo já está aí. Que existem muitos anticristos. Mas também a Bíblia vai nos falar de o anticristo. Um indivíduo que vai encarnar todos esses simbolismos e todas essas coisas que são prefiguradas na sua figura. E Paulo vai dizer então que é só depois disso que virá Cristo. E aí vai dizer também nesse capítulo que com o sopro da sua boca, Jesus vai destruir este inimigo. Vem então mais uma oração para que Deus os console e fortaleça para continuar a viver como cristãos, principalmente em atos e em palavras. Que eles continuem a dar testemunho no mundo. E aí vem o último capítulo, capítulo 3, em que ele vai fazer essa exortação aos ociosos, ou preguiçosos, ou os irresponsáveis, ou aqueles que não querem trabalhar e que encontram espaço para ficar se metendo na vida dos outros. Né? Tem uma frase que diz que aquele que não trabalha dá trabalho. É bem verdade. Então, não sei, talvez na época de Paulo, a pessoa tinha tempo de ficar nas redes sociais enchendo o saco de todo mundo, sabe? Dando pitaco em todas as coisas. Acho que era isso que acontecia na época do apóstolo Paulo. Em vez de trabalhar, estavam só e fala mal de um, e fala mal do outro, e reclama disso e reclama daquilo, em vez de se colocar em atuação. Então Paulo vai falar muito a respeito disso, sobre essa ociosidade. Algo que eu já tinha tratado na primeira carta, mas agora ele vai tratar de uma maneira muito mais enfática. Vai dizer para que os irmãos se afastem de gente assim, de gente imoral, de gente com esse pensamento deturpado. Paulo diz, se afastem desses. Não os tratem como inimigo, Paulo vai dizer, mas repreenda, mas também não se envolve, né? Não vai dar ouvidos ao tipo de vida que eles têm. Então Paulo fala aí do próprio exemplo que ele tem,
de ter trabalhado em meio a eles para poder ensiná-los a trabalhar. Imagina, gente, eu trabalhei, vocês aprenderem a trabalhar, ele não só pregou o evangelho, falou assim, olha, vocês têm que aprender a virar gente e a trabalhar. Eu trabalhei, inclusive, para ensinar isso para vocês. Paulo vai dizer a respeito disso e falar para que eles identifiquem estes que estão vivendo de maneira diferente do evangelho, para que sejam confrontados com amor, para que não se misturem com essa gentalha, não se misturem com esses que vivem dessa forma e não tomem parte desse tipo de vida deles, mas que sejam repreendidos em amor. Termina aí com uma oração para que Deus conceda a eles paz em todas as áreas. E aí a sua famosa despedida. Nessa carta ele faz uma coisa interessante. Ele diz, eu estou escrevendo de próprio punho essa saudação, e ele diz, é assim que eu assino em todas as cartas. Né? Mais uma vez lembrando que Paulo não escrevia as suas cartas, muito provavelmente nenhuma das cartas, escrito por amanuenses. Mas ele fazia questão de deixar algum tipo de assinatura no final para mostrar que era de fato ele. Então ele diz, é desse jeito que eu assino as minhas cartas, para que eles pudessem reconhecer ao ver uma carta de Paulo, uma vez que existiam ali pessoas que estavam se colocando em nome de Paulo, assim, agora vocês conhecem a minha assinatura. Então todas as vezes que vocês verem uma carta, vê se essa é a minha assinatura. Então diz, essa aqui é a assinatura que eu faço de próprio punho, né? E ele dá o seu graça e paz final aí aos irmãos. Amém? Então esse é o resumo das duas cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses, principalmente falando a respeito da vinda de Jesus, não para gerar especulações, mas de novo, para gerar perseverança, esperança, fidelidade, principalmente em meio às perseguições. As duas cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses, a título de aplicação, tá? Elas nos ajudam a entender que sim, Jesus voltará, mas que enquanto ele não volta, nós somos chamados a viver de maneira frutífera, de maneira madura e trabalhando. Né? E trabalhando aqui não só no sentido espiritual, também pregando o evangelho, também sendo testemunho, mas ele diz sendo úteis na sociedade, trabalhando com as mãos, não dependendo de ninguém. E essa é uma forma, inclusive, de adornar o evangelho. Nós vamos ver isso depois na carta que ele escreve a Tito, e ele vai falar que esse tipo de vida, que é uma vida prudente no mundo, uma vida responsável no mundo, ele diz que quando nós vivemos assim, nós adornamos a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho, ela própria é poder de Deus. Mas a partir do momento que nós vivemos dando um bom testemunho na sociedade, Paulo diz, isso adorna o evangelho. Isso torna o evangelho ainda mais desejável, ainda mais bonito de se ver. É como se você pegasse aquela obra de arte maravilhosa, sabe, cara, de bilhões de dólares, e colocasse uma moldura bonita, sabe? A moldura não vale bilhões de dólares, o que vale é a imagem, o quadro. Mas Paulo diz, quando vocês vivem de maneira justa nesse mundo, de maneira responsável, vocês estão adornando o evangelho e tornando ele ainda mais atraente, né, nesse mundo pecador. Essas são as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses.